bem-vindo ao Alô Senado. Esse é o nosso espaço interativo feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, dialogar com os parlamentares em cadeia nacional. Seria possível criar um plano de agricultura familiar voltado para as comunidades indígenas? O que pode ser feito para aumentar os recursos destinados à saúde pública? Houve alguma alteração no pagamento do PIS/PASEP este ano? Que ações do governo justificam a denominação de pátria educadora? E qual é a opinião dos senadores sobre a redução da maioridade penal? O Alô Senado está no ar. Você conhece o Plano Safra? Ele se destina à agricultura familiar e em 2015 contou com quase 29 bilhões de reais liberados pelo governo. Quem está interessado nesse plano é o Tambura Amondawa. Ele faz parte da comunidade indígena Amondawa, que vive em Rondônia. O Tambura mandou a seguinte pergunta pelo WhatsApp, diretamente para o senador João Capiberibe. Seria viável criar um programa de incentivo nos moldes do Plano Safra voltado para a realidade da população indígena? O senador Capiberibe responde. Olha, eu acredito que seria absolutamente viável, não só viável, mas que seria importante, porque a agricultura indígena, ela vem de longa tradição, tem milênios de experiência com o cultivo agrícola. Só que eles têm um modelo, a maneira de produzir das comunidades indígenas é uma maneira muito diversificada, um sistema muito próprio. Então, dentro desse sistema, respeitando a tradição, respeitando a cultura indígena, o governo poderia formular uma política de incentivo, de apoio, até para poder preservar essas variedades fantásticas, não é, que foram garantidas ao longo de milênios. Não é? As comunidades indígenas, elas detêm esse conhecimento e o governo, então, associado a esse conhecimento, poderia formular uma política. É plenamente viável, eu concordo plenamente com você, só que falta governo para fazer isso. Gostaria de perguntar aos senhores senadores se eles têm algum planejamento ou se pensam em atuar junto à União em relação à nossa saúde pública, em relação à previsão de orçamento para a saúde e se eles já fizeram algumas visitas, tanto no interior quanto nas capitais, dentro das UPAs e dentro dos pronto-atendimentos, dentro dos pronto-socorros, dentro da nossa rede de urgência e emergência, para sentir o quanto nós estamos precisando que seja captado e que esses recursos cheguem até os nossos municípios. Bem, eu na verdade, Denise, tenho minha vida praticamente dedicada à saúde. Já fui secretário de saúde de Recife, já fui ministro da saúde, tive a oportunidade de criar alguns programas importantíssimos como o SAMU, a Farmácia Popular, o Brasil Sorridente. E conheço bastante a realidade do sistema de saúde no Brasil, inclusive as suas dificuldades. Nós entendemos que já houve muitos avanços no Sistema Único de Saúde. Não há nenhum sistema no mundo que seja gratuito e universal como é o brasileiro e que tenha tantos participantes, mais de 150 milhões. Agora, há dificuldades também e essas dificuldades decorrem dos poucos recursos que nós dispomos para aplicar nas políticas de saúde. O Congresso Nacional vem ao longo do tempo trabalhando para termos mais recursos. Foi assim quando foi aprovada a Emenda Constitucional 29, que obrigou os estados, os municípios e o governo federal a terem pelo menos um gasto mínimo em termos de saúde. Foi assim quando, no ano passado, nós aprovamos uma proposta para garantir uma parte da receita corrente líquida da União para a área da saúde, mas ainda está longe daquilo que nós precisamos para termos um sistema de boa qualidade. Então vamos continuar lutando, principalmente por mais recursos. O PIS/PASEP foi cancelado esse ano? Quem mandou essa pergunta para a gente foi o Everton, via WhatsApp, lá da capital do Acre, Rio Branco. E quem responde é o consultor legislativo Marcelo Cassiano. Bom, ele não foi cancelado. Uma parte do PIS/PASEP vai ser pago em 2016.
Para os trabalhadores que nasceram até junho, eles só vão receber o PIS/PASEP em 2016. Para aqueles nascidos de julho a dezembro, vão receber em 2015 mesmo. O Brasil se diz uma pátria educadora, só que a gente sabe que até hoje ele não tem provado isso. Então eu queria saber se tem alguma previsão para que um dia isso possa acontecer e que a gente possa garantir nosso futuro como estudante. Pedro, muita coisa está sendo feita. A primeira delas é a ampliação dos Institutos Federais de Educação. Para você ter uma ideia, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil até 2005, o Brasil tinha criado 139 Institutos Federais de Educação. No governo Lula e Dilma, nós já criamos mais 520 Institutos Federais de Educação. É por isso que hoje a quantidade de alunos do ensino médio estão também fazendo a sua profissionalização. São mais de 1.700.000 alunos nesse processo. Nós tivemos também, Pedro, o cuidado de ampliar a quantidade de alunos abrindo vagas no sistema universitário público e da livre iniciativa. Nós tínhamos em 2005, Pedro, algo em torno de 7% da população brasileira cursando ou tendo a graduação. Hoje, em 2015, nós estamos com 17,1% de pessoas com graduação ou cursando o nível superior. E queremos, ao término do PNE, do Plano Nacional de Educação, até os anos de 2030, ter no mínimo 40% da nossa população entre 18 e 29 anos de idade, cursando ou tendo graduação. Ao mesmo tempo, estamos preparando o Brasil para a escola de tempo integral, com investimento muito forte em creches, na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. E uma das ações decisivas para isso foi a criação do Piso Nacional dos Professores. A Pátria Educadora está acontecendo e precisamos continuar lutando para que essa política dê continuidade. Pelo WhatsApp, o Alô Senado recebeu uma mensagem de uma cidadã que preferiu não se identificar. Ela mora no Rio de Janeiro e pede aos senadores a redução da maioridade penal. Na opinião dela, os governantes não estão fazendo nada de concreto para resolver o problema da violência. E a redução da maioridade penal poderia significar justiça para um povo que está desesperado com a falta de segurança. Com a palavra, os senadores Randolfo Rodrigues e Thelmário Mota. Eu concordo que é necessário fazer justiça. Não é necessário fazer vingança, porque isso é antônimo em um Estado democrático de direito. A proposta, como veio da Câmara, dos deputados, de alteração da Constituição, é extremamente temerosa e abre precedentes para consequências imprevisíveis sobre todas as crianças e adolescentes do Brasil. Eu acho que antes de a gente discutir a minoridade penal como forma de reduzir a criminalidade, nós temos que primeiro avaliar os índices. No Brasil, morre 56 mil pessoas anos, é uma guerra civil, 53% são jovens, Desses jovens, 77% são negros e 93% são homens. Ora, do sexo masculino. Ou seja, o jovem negro ele é muito mais vítima do que ele pode fazer vítima. Agora, essa pessoa que hoje, às vezes, comete um crime ou vai para o crime, será que o Estado não está de costa para ele? Essa pessoa teve uma escola, a família teve casa, a família tem é sólida, ela tem uma boa saúde, tem um transporte coletivo. Então, acho que o Estado precisa primeiro responder socialmente, econômico e socialmente as pessoas, dando oportunidade a essa pessoa, para a partir daí sim, ver se a pessoa pratica o crime por índole ou pela impunidade. Aí nós vamos penalizar. Mas eu acho que o Estado precisa primeiro da educação do que construir penitenciária. Hoje nós temos uma população carcerária que está acima da capacidade. E nós botarmos o nosso jovem lá, nós não vamos recuperar ele. Nós vamos formar mais marginais ou talvez pessoas muito mais perigosas. Porque ali com certeza é a escola do mal. Vamos dar escola. Vamos dar condições de vida, vamos dar educação, vamos dar transporte, o Estado, vamos gerar renda e emprego. Aí sim, acho que o caminho é esse. Botar na cadeia nunca foi solução. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande a sua pergunta para a gente.
Para falar com o Alô Senado pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/alôsenado e facebook.com/Alô Senado Federal. Por telefone, ligue de graça para o 0800 61 2211 e para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta ir até o menu Serviços e clicar em Fale Conosco. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!